Paz de Cristo, irmãos, mais um estudo aqui pelo canal, então, e hoje o estudo que a gente vai ver é uma linha do tempo, tá? Vou tentar fazer uma linha do tempo, não vai ser muito detalhada, vai ser resumida, mas que vai dar para ter uma noção, principalmente quando a gente entrar ali no período dos profetas, que eu acho que é bem interessante a gente entender quando cada profeta estava profetizando, pra gente, quando você for ler cada profeta, você tá situado no que estava acontecendo. Então, vamos começar aqui. Eu fiz aqui um modelo, né, pra gente estudar, então. Vamos lá. Aqui, então, as datas aqui, elas não vão estar, assim, 100%, elas vão estar datas aproximadas, tá? Porque também não há consenso, tipo, 100%, mas são datas bem razoáveis aqui. Então a gente tem aqui aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, então a gente vai ter a criação, né? E logo a queda, ali Gênesis 1, 2 e 3. Então aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo a gente tem a criação e a queda. Né? E a gente tem ali, a gente vai ver que foi feita uma aliança com Adão ali. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as alianças, porque eu já tenho estudos, né, no canal sobre essas 3 primeiras alianças que vocês estão vendo aqui, Adão, Noé e Abraão. E eu vou, na sequência agora, continuar fazendo estudos das outras alianças. Mas vamos aqui se manter aqui no estudo da linha do tempo, então. Então, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, a criação, a queda, e foi feita uma aliança. Antes da queda foi feita uma aliança ali com Adão, correto? Aí, aproximadamente mais ou menos 1.700 anos depois da criação, ou seja, 2.300 anos antes de Cristo, a gente vai ter então o dilúvio. Né? Deus vai julgar aquela primeira criação, vai destruir, vai iniciar de novo com Noé e com a família dele. Então a gente vai ver que vai ter uma aliança. Deus vai fazer uma aliança ali com Noé. E aí, continuando aqui na nossa linha do tempo, então, aproximadamente 300 anos depois do dilúvio, vai ter a Torre de Babel, certo? A gente tem aqui o nascimento de Abraão, por volta de 2000 a.C., bem paralelo com a Torre de Babel, mais ou menos no mesmo período aqui. E aí você pode pensar, mas de 2.300 a.C. a 2000 a.C., só 300 anos, porque quando Deus mandou o dilúvio, então a gente vê que toda a população morreu e ficou só, né, Noé, a esposa, os 3 filhos, né, Sem, Cam e Jafé, e as esposas. Então eram 8 pessoas, certo? Mas você pode falar, mas de 8 pessoas em 300 anos, como que já tinha todo aquele povo para ser dividido em nações, né? A gente fala, 300 anos é muito pouco. Mas se a gente for ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui ó, uma calculadora de população, certo? Se a gente for colocar aqui na calculadora de população, o ano de início, né, o ano 0, então o ano final 300. 300 anos, né, que é do ano 2300 a.C. até 2000 a.C. mais ou menos. São 300 anos esse período, do dilúvio até a Torre de Babel. Começando com a população de 8 pessoas, e aqui a taxa de natalidade, né, de aumento da população, eu coloquei de 4,5%. Por que coloquei essa taxa, mais ou menos? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui embaixo está falando, ó, tá em inglês, né, mas que no ano 2000 a taxa de crescimento da população baixou para 1,2%. Então a taxa mais ou menos média de crescimento da população hoje em dia é de 1%, 1,2%. Eu vi aqui um site que calcula, né, que fazia os cálculos, e aqui ó, em 1967, ali por volta de 1970, a gente vê que chegou a 2,09 era a taxa de crescimento da população. E aí ela foi baixando, né, até que hoje em 2020 está 1,8, 2018 era 1,1, então é por volta de 1% hoje. Só que lá em 1965, por aí, era 2,09, quase 2,1. E aqui nessa época a gente vê que as famílias tinham lá 5, 6 filhos, 7 filhos, né? Então eu coloquei uma taxa aqui de 4,5% só para ter uma base, talvez não seja exatamente isso, mas eu acho que é justo a gente colocar que era pelo menos o dobro disso naquela época.
né, que quando teve o dilúvio eles tinham que repopular, repopular o planeta. Então eu coloquei pelo menos o dobro, então eu coloquei uma taxa de 4,5%. Se a gente calcular 4,5%, começando com 8 pessoas, num período de 300 anos, aqui ó, a gente tinha calculado, vai dar uma população de 4.344.873 pessoas. Então já era bastante gente. Mas vamos considerar que fosse 5% a taxa de natalidade, né, naquela época. Já iria para 18 milhões de pessoas. Então aqui a gente vê que mesmo tendo pouco, né, pouco tempo, só 300 anos, mas a gente ainda vê que já existia ali pelo menos 10, 8 milhões de pessoas. Então a gente vê que já tinha muita gente. E então no episódio da Torre de Babel ali, a gente vê que vai ter essa separação das nações, né, e das línguas. Já tinha gente bastante para se separar em nações e em línguas. Porque até aqui, até o período da Torre de Babel, a gente vê que era um povo só, uma nação só, uma língua só. E aí Deus, então, ele separa aqui, né, no episódio ele teve que intervir. E aí ele vai chamar por volta de 1900, que é o mesmo período da morte de Noé. Então a gente vê que Noé ele morreu aqui por volta de 1900 e o chamado de Abraão foi mais ou menos nesse mesmo período. Então a gente vê que Noé e Abraão eles chegaram a coexistir juntos, né? Tem até um vídeo que o pastor Felipe fez alguns dias atrás mostrando isso. Até indico esse vídeo lá no canal Curso Bíblico Online. Lá vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor isso aqui. Então aí por volta de 1900 ali, então a gente tem o chamado de Abraão. Então Deus chama Abraão, faz uma aliança, né, com Abraão. E como ele tinha separado em nações, dividido as línguas, agora ele chama Abraão para começar uma nação especial, uma nação separada, né, o povo de Deus, que era para ser o povo santo de Deus, que ia levar, né, a palavra, a imagem de Deus, né, no mundo. Aí, continuando ali, então a gente tem, por volta de 1860, nasce Ismael. Por volta de 1850 nasce Isaac, a gente vai ter o nascimento de Jacó e Esaú, o nascimento de José, que nesse período entre 1700 e 1800. E aí por volta ali de 1670, aqui ó, 1670 mais ou menos, então José ele vai ser coroado, né, rei do Egito. Vai ter o período ali, o episódio ali que os irmãos vendem ele vai ir para o Egito, vai ser coroado rei do Egito, certo? Nesse mesmo período nasce Efraim e Manassés, por volta de 1670, 1680, nasce Efraim e Manassés. É o mesmo período que Israel, então, eles vêm para o Egito, né, fugindo lá da terra por causa da fome, de Canaã por causa da fome. Então eles vêm aqui para o Egito, eles vão ficar no Egito durante, então, 400 anos. E a gente tem aqui mais ou menos por volta de 1600 a morte de José. Um pouco depois aqui que eles chegam no Egito, né, que Israel chega no Egito, a gente já vai ter a morte de Jacó, ali no final de Gênesis. E aí por volta de 1600 a gente vai ter a morte de José. E após a morte de José, né, a gente vai ver que Israel então eles vão ficar escravos no Egito, vai ter o período da escravidão ali de Israel, correto? Por volta de mais ou menos de 1530, a gente tem o nascimento de Moisés, então. E por volta de 1450 é o período aqui então da saída de Israel do Egito, quando vai ser instituída a Páscoa ali em Êxodo 12, né? A última praga, né, a 10ª praga, que ele pede para Deus ordena eles o sacrifício do cordeiro, passar o sangue nas portas. E 50 dias depois desse evento, eles chegam no Sinai e Deus vai dar então os 10 mandamentos para eles e vai fazer uma aliança ali com Israel. Né? Isso é por volta de 1450 a.C. A gente já vai ter o episódio do bezerro de ouro, então, né? Por causa da desobediência dele, de não confiar nas promessas de Deus, então eles vão ficar 40 anos, né, peregrinando no deserto.
Após esses 40 anos do deserto, logo no finalzinho, então a gente vai ter a morte de Moisés, por volta de 1410 a.C. E por volta de 1409 a.C., então Josué vai liderar eles na conquista da Terra Prometida, né? Aí, lá no livro de Josué, a gente vai ver que eles conquistam então a terra e é dividido então as tribos, né? Como é que eu posso dizer? A localidade de que cada tribo ia ficar ali na terra, correto? Aí, mais ou menos 30 anos depois da conquista, Josué, então, por volta de 1370, a gente vai ter a morte de Josué. E após a morte de Josué, a gente vai ter um período, então, dos juízes, todo esse período aqui dos juízes, até a coroação, né, de Saul como rei de Israel. Aí aqui inicia o período dos reis. Ele reina por 40 anos, depois de 40 anos, Davi assume o trono, né, por volta de 1010 a.C., e Deus vai fazer uma aliança com Davi. Todas essas alianças, eu vou fazer estudos específicos sobre elas, né? Eu já tenho no canal sobre a aliança com Adão, com Noé e com Abraão. E as alianças aqui com Israel e Davi, eu ainda vou fazer. E a nova aliança em Cristo, que a gente vai ver, que eu também vou fazer daqui. Já estou preparando aqui para colocar no canal. Então a gente tem aqui, até aqui, né? Então o período dos reis, essa aliança com Davi. Uma coisa interessante agora, então a Salomão, né, ele vai assumir o reino, ele vai reinar pelos 40 anos, e em 930, Salomão, então, ele vai vir a morrer e vai assumir o trono, o filho, né, de Salomão, que é Roboão. Roboão, então, ele vai assumir o trono, e por volta de 922 a.C., então o reino vai ser dividido. Aquele mesmo território onde eram as 12 tribos, né, tinha o território, eles vão ficar apenas 2 reinos. O reino de Judá no sul, o reino de Israel no norte. Aqui em Judá ficou 2 tribos, né, Judá e Benjamim. E no reino do norte, as outras 10 tribos, tendo a Samaria como capital e Efraim, né, como cabeça do reino do norte. Então o reino é dividido por volta de 922, como eu disse. Então, no reino de Israel, aqui em cima, ficou Jeroboão, que era um efraimita, como o primeiro rei, e o primeiro rei do reino de Judá, o primeiro rei, né, do reino de Judá, ficou sendo Roboão, que era o filho de Salomão. E aí, a partir disso, a gente vai ver ali nos relatos dos livros de 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, todos os reis que vieram sucedendo, né, eu não coloquei aqui na linha do tempo, mas o principal aqui dessa linha do tempo são os profetas, né, que eu queria mostrar. Então, ali por volta de 900, entre 900 e 800 a.C., a gente vai ter Elias e Eliseu, né, que são profetas ali para o reino do norte, e para o reino do sul a gente tem Joel. O livro de Joel foi escrito mais ou menos nesse período aqui, de 800 e 900 a.C. Uma coisa interessante é que, por exemplo, quando a gente está vendo, por exemplo, Elias e Eliseu, quando a gente vê o livro de Jonas, o livro de Amós, o livro de Oséias, um pedaço aqui do livro de Isaías, a maioria do livro de Isaías, de Miqueias, a gente vê que quando você estiver lendo esses profetas, o reino ele já estava dividido, que é uma coisa interessante que a gente observar, algumas coisas interessantes. Nenhum profeta, Deus não levantou nenhum profeta antes de dividir o reino, nenhum profeta dos que estão profetizando ali, né, que a gente tem os livros dos profetas, nós já tinham profetas, mas os profetas ali que temos os livros, né, que a gente lê ali, Oséias, Isaías, Jeremias, Daniel, não tem nenhum livro dos profetas ali que foram escritos antes do reino ser dividido, com o reino unificado. Isso tem um porquê, né, porque eles vão estar profetizando a restauração desse reino, correto? Então, você está lendo Oséias. Quando você estiver lendo Oséias, você tem que ter em mente que Oséias ele ainda estava profetizando quando os 2 reinos ainda existiam em paralelo, correto? Você vai estar lendo Oséias, você vai ver que o reino ele ainda estava em paralelo. Tinha o reino do norte ainda existia e o reino do sul ainda existia. Uma grande parte do livro de Isaías também. Você vai ver lá em Isaías 7, por exemplo, você vai ver que estava tendo o reino do norte se unindo com a Síria
para atacar o Reino do Sul. Então você vai ver que esse é o contexto que estava ali. Agora, por exemplo, você vai estar lendo Naum, quando você chegar a ler Naum, você já vai ter que ter em mente que quando você estiver lendo Naum, o Reino do Norte já não existia mais. A Síria, ela já tinha invadido o Reino do Norte, tomado o Reino do Norte, e eles não existiam mais, já tinham sido levados cativos, e eles não voltaram mais a ser povo. Eles se espalharam entre os impérios, né, os reinos, e depois entre todas as nações, e se assimilaram entre os gentios. Miqueias ainda, quando você estiver lendo Miqueias, ainda vai ter os dois reinos existindo em paralelo. Então, isso aqui é bem importante a gente entender. Um pouquinho mais para frente, quando você estiver lendo Jeremias, por exemplo, você vai ver que quando você estiver lendo Jeremias, o reino do norte ele já não existia mais, só o reino do sul. Tanto é que você vai ver ali em Jeremias 3, a gente vai ver que ele fala que a casa de Israel, o reino do norte, ele já tinha recebido carta de divórcio. Ou seja, eles já não eram mais povo de Deus, certo? E Osés ele vai estar profetizando isso. Lembra lá em Osés que ele vai falar que não é meu povo, vocês não são mais meu povo, vocês não terão misericórdia. Ele estava profetizando o que ia acontecer aqui, correto? Você vai ler Safonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Obadias, então todos, Zacarias, Ageu, depois daqui de 722 a.C., todos esses profetas aqui, eles já profetizam apenas com o reino do sul, apenas com Judá existindo, o reino do norte já não existia mais. Mas aqui a gente tem outro ponto interessante que é o exílio, né? O exílio babilônico, que eles ficaram em exílio ali por volta de 586 até 510 mais ou menos, 70 anos na Babilônia. E por exemplo, Jeremias, ele profetizou um pedaço da sua carta ainda não estava no exílio e um pedaço das suas profecias eles já estavam no exílio. Daniel, praticamente o período todo dele ele está no exílio. Ezequiel, praticamente o período todo está no exílio. Obadias está no exílio. Safonias, eles não estavam no exílio ainda, era antes do exílio, correto? E aí quando a gente chegar aqui em Zacarias, Ageu, Malaquias, eles já tinham voltado do exílio. Aí aqui mais ou menos em 500 anos antes de Cristo, a gente vai ter ali Zorobabel e Josué, né, que vão ser citados aqui nos livros de Zacarias e de Ageu, que vão estar em paralelo, correto? E Esdras e Neemias vão estar em paralelo aqui com Malaquias. O que mais seria? Aqui, ó. As 70 semanas, né? Então, as 7 mais 62 semanas que Daniel cita lá em Daniel 9, ela se inicia aqui com o tratado aqui em Neemias 2, quando o rei Artaxerxes ele vai autorizar Neemias a ir para Jerusalém e reconstruir as cidades e os muros, né, de Jerusalém. Então, eu peguei aqui, deixa eu voltar aqui, só para vocês. Deixa eu voltar aqui nessa tela, que eu vou mostrar para vocês. Aqui então Jeremias 2, a gente vai ver o seguinte, que no 20º ano, então aqui ó, do rei Artaxerxes, foi quando ele autorizou Neemias depois você lê aqui Neemias 2, mas vê aqui que foi no ano 20º do rei Artaxerxes que ele autorizou Neemias voltar então, né, para Jerusalém e construir a cidade. E lá em Daniel 9 vai falar que a partir da ordem, né, de reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, seriam contadas, né, 7 mais 62 semanas, seriam as 70 semanas. E aí mais uma semana que a gente vai ver que é a última semana lá de Apocalipse. Mas, então essas 7 mais 62 se iniciaram no ano 20º do rei Artaxerxes, correto? Se a gente for ver aqui, ó, Artaxerxes I, fala aqui, ó, que há evidências que ele subiu ao trono em 475 a.C., mas tem aqui outras fontes que falam que ele subiu em 474 a.C. Então, e tem alguns aqui, ó, que coloca que ele assumiu em 465 a.C. Então é um pouco, não tem uma data exata, mas eu achei interessante se a gente pegar essa 475 ou 474 a.C. e a gente colocar
Então era no 20º ano de Artaxerxes que ele autorizou, né, Neemias a voltar. Então 20 anos, então seria no 554 a.C., que foi a ordem. 554, 20 anos depois, certo? Se a gente pegar 554 e você fizer as 69 semanas, né, 7... deixa eu tirar aqui. Então, as 7 semanas mais 62 semanas, que são 69. Se você fizer a conta, dá 483 anos. Correto? Se você pegar 454 menos 483, vai dar em 29 depois de Cristo, que é exatamente o ano, mais ou menos, que Cristo foi crucificado. Ou seja, dá exatamente que seria cortado, né, o Messias, segundo a profecia de Daniel. E por que foi em 29 depois de Cristo? Cristo morreu com 33 anos, certo? Só que Jesus ele nasceu mais ou menos em 4 antes de Cristo. Por quê? Porque foi Herodes. A gente vê lá que Herodes foi quem deu a ordem, né, para matar as crianças de até 2 anos, né, no início ali dos evangelhos. E Herodes ele morreu em 4 antes de Cristo. Então Jesus ele tem que ter nascido antes de Cristo. Então Jesus nasceu provavelmente ali em torno de 4 antes de Cristo e morreu em 29 depois de Cristo. E que bate certinho com o cálculo das 69 semanas, né, quando o Messias seria cortado. E aqui, então, a gente tem uma nova aliança com Cristo. Eu vou fazer esse estudo específico das alianças também. Mas deixa eu voltar aqui. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. A gente tem as alianças aqui, né? Deixa eu tá meio longe. Mas então a gente teve uma aliança com Adão, uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, depois uma aliança com Israel, depois uma aliança com Davi, e aí então o reino foi dividido, correto? E depois que o reino foi dividido e começou todos os profetas a profetizarem a restauração do reino, a gente vê que não tem nenhuma aliança mais, apenas a nova aliança em Cristo. O que é isso interessante de entender? Que não teve nenhuma aliança feita só com Judá. Você está vendo? Que depois que o reino foi dividido, não teve nenhuma aliança que foi feita só com Judá. A aliança foi feita sempre com o povo de Deus unificado, antes de eles terem rei, a partir de Abraão, quando começou, né? O chamado de Abraão aqui, a aliança sempre foi feita com todo o povo. Depois que o reino é dividido, não tem nenhuma aliança só com Judá. Mas aí vai ter uma nova aliança em Cristo, que é a restauração de todas as coisas, a restauração do reino de Israel, correto? E a gente vê isso lá em Efésios 2, Gálatas 3. Então é uma coisa interessante de a gente notar aqui nessa linha do tempo. Outra coisa interessante foi então os profetas, para a gente se situar, né? Onde vou deixar aqui essa tela aqui um pouco, ó, se alguém quiser dar um print aí para dar uma olhada, uma estudada depois. Quando você for ler então alguns profetas, você já vai saber. O reino ainda existiam os 2 reinos, dividido todos os reinos, o reino já tinha sido, independente do profeta que você vai estar lendo. Mas será que o reino ainda estava existindo em paralelo? Oséias sim, Amós sim, Joel sim. Agora, se você estiver lendo Jeremias, você já pode saber que não, que o reino do norte ele já não existia mais, só o reino do sul. Correto? Então essa é a linha do tempo que eu tinha preparado para hoje. Foi um resuminho básico, mas só para vocês se situarem. Então é isso, irmãos. Paz de Cristo, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todos.